Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito. Você está cansado ou você está carregando coisas de muitos anos atrás? Porque nem todo o cansaço que a gente sente é o que está acontecendo hoje. Às vezes são de assuntos não resolvidos de muitos anos atrás. E isso está refletindo no seu corpo. Eu estava lendo Lucas 12, versículo 57 ao 59. E no 57, Jesus começa com uma pergunta provocativa, fazendo com que eles pensassem. A pergunta é a seguinte: por que vocês mesmos não decidem qual a maneira certa de agir? Essa pergunta não é uma pergunta religiosa, é uma pergunta existencial. Por que vocês não olham para dentro e vê os conflitos que precisam ser resolvidos? As mágoas, as dores antigas, os traumas? Por que você não reconhece isso, né? Era isso que Jesus queria dizer. Sabe quando a pessoa diz: "Ah, isso já passou", mas continua lembrando. Fica sensível se alguém falar sobre o assunto, muda de humor só de lembrar. Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre você saber aquilo que dói e fingir que não tem nada a ver, fingir que não tá nem aí, mas você sabe que dói. Freud já dizia que as emoções reprimidas, elas não desaparecem. Elas vão para o inconsciente, né? E lá elas continuam agindo. É como você dizer assim: "Ah, não vou pensar mais nisso", mas o corpo pensa, a mente lembra e o seu humor, ele muda. Já no versículo 58, Jesus pede urgência. Ele diz assim: resolve enquanto está no caminho. Ele não fala: olha, resolve quando der. Ah, quando você achar melhor, você resolve. Não, jamais. Ele resolve enquanto ainda dá tempo, enquanto não fica mais grave, enquanto não acontece algo que não tem como resolver, que aí existe aquele distanciamento e às vezes até existem coisas mais graves que acontecem por causa de uma pequena coisa que não foi resolvida. Uma palavra atravessada que alguém falou, você não gostou, mas também não falou nada. Você silenciou e guardou aquela mágoa, uma mágoa pequena, uma coisa simples que aconteceu. Mas o fato de você não resolver, acontece o quê? O distanciamento com o tempo, uma frieza, um ressentimento. Não foi o problema em si, não foi aquela pequena coisa em si, mas sim o tempo que está levando para se resolver essa pequena coisa. E daqui se torna assim, assim e assim. A neurociência mostra que emoções, né, muito fortes, elas ficam registradas no cérebro como ameaça. Existe uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral. Ela fica localizada bem no centro, numa parte mais profunda, né, ligada às emoções. Ela funciona como um alarme de perigo. A amígdala não pensa, ela não reflete, ela não analisa sobre a coisa, ela apenas reage. Então a função dela é nos proteger. Quando você vive algo muito forte, muito traumático, que machuca muito, como uma rejeição, um abandono, uma traição, uma humilhação, o medo, a amígdala, ela aprende que aquilo é perigo, aquilo é perigoso, né? Ela vai reagir sempre como um perigo. Então, mesmo quando anos depois acontece algo parecido, uma fala, um toque, uma situação, uma lembrança, qualquer coisa que seja parecido, esse alarme dispara. O coração acelera, o corpo fica tenso, a mente entra em alerta. É a amígdala funcionando, mesmo quando o perigo já passou. É como uma pessoa que sofreu muito numa relação passada. E ela diz assim: ah, isso já passou, isso não me afeta mais. Mas quando vive algo parecido, ela se fecha, ela se irrita, ela começa a comparar a pessoa, sente aperto no peito, fica ansiosa por qualquer coisa. Não é fraqueza, é o cérebro tentando te proteger. O problema é que a dor nunca foi resolvida. Aí o alarme não desliga. E para concluir, no versículo 59, ele diz assim: você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus fala da prisão. E muitas vezes essa prisão não tem grades, ela está aqui, ó. Ela tem sim
sintomas. Sintomas. Com certeza você já ouviu alguém dizendo: eu não consigo dormir, eu vivo cansado, meu corpo dói, mas os exames não dizem nada. Eu mesmo já falei isso. Acredito que você, em algum momento na sua vida, você pensou: gente, mas eu tô bem, meu corpo tá bem, por que eu tô sentindo isso? Que canseira é essa? Que dor é essa? É uma prisão interna. Quando as emoções ruins ficam guardadas, sabe, por muito tempo, o corpo começa a reagir, começa a falar. Pode parecer como uma dor de cabeça que não passa, um estômago ardendo, preso, dolorido, uma tensão muito grande no corpo, um cansaço constante. Não é castigo, é sobrecarga. Carl Rogers dizia que a dor aumenta quando a gente se afasta da própria verdade. Quando a pessoa diz, tá tudo bem, mas não tá. Por dentro está triste, por dentro está magoada, exausta. A cura começa quando existe espaço para dizer: isso me machucou, isso está doendo, isso não faz bem. Quando você começa a dizer não para aquilo que você não gosta, para aquilo que você sabe que lá na frente você vai ficar mal. Isso é verdadeira liberdade. Isso é se conhecer, ter uma identidade própria. É saber dizer sim quando te fizer bem, quando for necessário, e saber dizer não quando também for necessário. Jesus nos ensina: não adie o que precisa ser resolvido. Resolver conflitos não é fraqueza, é maturidade emocional. Talvez você não esteja doente, mas guardando emoções antigas sozinho. Talvez o seu corpo não esteja fraco, você está apenas sobrecarregado. Você não nasceu para viver preso. Se isso fez sentido para você, e se você conhece alguém que precisa ouvir que talvez esse cansaço, essa sobrecarga que ela esteja vivendo, não seja algo de agora, mas seja algo lá de trás que precisa ser resolvido, compartilhe com essa pessoa. Cuidar da mente, do corpo e do coração também é um ato de amor. Fiquem com Deus.